que nós somos assim? Efetivamente, por que é que nós chegamos a esse estado de coisas? Mas que Brasil é esse que se formou dessa maneira? Que Brasil é esse que gerou esta situação? 4 coisas podem bem definir isso. Não tem jeito. Nós vamos ter que voltar à nossa origem histórica. Quando aqui chegaram os portugueses, há 500 e tantos anos atrás, eu não sei se vocês se lembram, eles criaram uma coisa chamada capitania hereditária. Estão lembrados dessa aula de história? A capitania hereditária? Muito bem. Sesmarias, capitanias e capitães hereditários. A capitania hereditária tinha muitas particularidades, mas ela tinha uma que ela vem e lá está no cerne de boa parte da crise que a gente vive hoje. O que é? É o fato que o capitão hereditário, ele era, ao mesmo tempo, o comerciante, o produtor, e ele era o Estado, a coisa pública, o funcionário público, como dizemos hoje. Ou seja, no nascer desta nação, no nascer desse país, essa separação entre público e privado, que é fundamental, tá certo? Uma coisa é a ordem da casa, outra coisa é a ordem da rua. Na casa, mandam quem? Os pais. Na casa, a regra que vale é a regra do sangue, é a regra do parentesco. Na rua, não pode valer a regra do parentesco. Não pode valer. No início da nossa nação, nós tínhamos justamente essas duas coisas ao mesmo tempo. Não tínhamos diferença entre público e privado. E daí surgiu o primeiro grande, é o segundo ponto, grande problema que a gente tem. Chama-se, numa palavrinha, patrimonialismo. O que quer dizer patrimonialismo? Quer dizer simplesmente o seguinte, que quem estava no poder, e infelizmente ainda hoje, em grande medida, quem está no poder, usa aquilo que é público como se fosse seu. Grande parte dos políticos brasileiros hoje tem um cargo público que não é dele, é de toda a coletividade que financia através do imposto, como se fosse dele. Grande parte hoje dos nossos políticos faz uma distribuição do que é público, portanto de todos, como se ele estivesse distribuindo a sua herança, o seu bem, a sua empresa. A isso se chama patrimonialismo. O terceiro dos grandes problemas que nós tivemos nesse país, e que ainda hoje nos deixa marcas que a gente não percebe, foi a escravidão. Afinal, gente, de cada 5 anos que nós existimos enquanto país, 4, em número redondo, nós vivemos com essa chaga horrorosa e que nos envergonha e nos envergonhará sempre, escravidão. Quando a gente fala de escravidão, governador, quando a gente fala de escravidão, as pessoas pensam naqueles filmes em que o sujeito tem uma grande propriedade, em que o sujeito tem um plantio de café, um plantio de açúcar, é muito rico, como aparece na novela Globo, etc, etc, e que lá os seus escravos. É isso? Não, não é isso. A escravidão, senhores, foi alguma coisa que se disseminou nesse país ao ponto em que os padres tinham escravos. O Estado, o poder público, tinha escravos. Os escravos tinham escravos também. E as viúvas, por exemplo, o dote, ou para casar, o dote não era eletrodoméstico, ainda não tinha lavadora Brastemp naquela época. O dote era um escravo, o chamado escravo de ganho. Sabe o que é isso? Saía para vender umas coisas aqui, saía para comprar umas coisas lá. Ou seja, toda a sociedade, e prestem atenção nisso, toda a sociedade vivia do trabalho do outro. Então, trabalho que era um valor já em outros países, né? Sobretudo na Europa e mesmo nos Estados Unidos, durante 4 de cada 5 anos, deputado, não era valor. Não era valor. Para poder crescer, para poder ter os postos dentro do exército, ter os postos dentro da religião, ter os postos na diplomacia, você tinha que demonstrar 2 coisas. Primeiro, que você tinha sangue limpo. Sabe o que é isso? Sangue limpo era não ter sangue judeu e não ter sangue negro. O negro que construía e construiu esse país, e que hoje nós herdamos, em grande medida. Você não podia ter sangue negro e sangue judeu. A segunda das restrições para você poder ser alguém naquela época era o quê? Era exatamente você não ter trabalho manual. A mancha do trabalho manual. Ou seja, trabalhar era efetivamente ficar fora do jogo.
você não poderia sonhar em ser alguém na vida se tivesse esses dois problemas. Então, isto significa dizer que trabalho nesse país, durante grande medida, em grande parte, não foi um valor. E que grande parte desse país viveu a partir do trabalho do outro, do negro, do escravo. Essa é a frase, expressão desse Brasil. Sabe com quem está falando? Ora, a única coisa que nos cabe saber é que perante a lei somos todos iguais, assim diz a Constituição, e que o crime do racismo e da discriminação são crimes não afiançáveis. Então, durante 4 a 5 séculos, nós não reconhecemos esta igualdade, ainda que seja formal, entre nós. Além de tudo, há um problema dentro, no coração mesmo dessa justiça, que contribui para um outro problema, que vocês já ouviram falar muito também, chamado impunidade, que é a questão dos chamados recursos. A justiça hoje brasileira, ela tem, sobretudo no seu Código de Processo, tais e quais e tantas possibilidades de recursos que no Brasil só vai para a cadeia quem é pobre, preto e que não tem dinheiro para pagar um bom advogado. Porque quem tem dinheiro para pagar um bom advogado, seja ele quem for, ele terá a capacidade de nunca ser julgado. Por quê? Há uma tal possibilidade de recurso daquilo, de embargo, não sei o quê, de declaratório, por aí vai, que efetivamente, estudos feitos pelo próprio também CNJ, Conselho Nacional de Justiça, demonstram que de cada 10 homicídios, ou seja, de cada 10 mortes violentas, tentados contra a vida e violenta, apenas exclusivamente hoje se encontra preso. É muito comum hoje, e é praxe, governador, que se acuse, por exemplo, os políticos de tudo que não presta. Diz a lei do bom senso, do sabido, do esperto, que não muda, que é tudo igual, que é sempre a mesma coisa. E aí? Não passou a ficha limpa? E agora? Como é que fica? Passou a ficha limpa porque pessoas se mobilizaram e fizeram assinaturas. Porque outras pessoas dentro do Congresso lutaram. E olha, eu estava lá. E não foi fácil. Olha até que ali tem excessos. Hein? Também não vamos deixar de dizer. Tem excessos ali. Mas representa um avanço que pode ser aperfeiçoado. A possibilidade que nós temos de superar essa não conciliação entre ética e política passa, em primeiro lugar, pelo sentimento que nós temos que ter, e aí está a grande revolução, de que sim, como dizia aquele crioulo americano, lembra, de nome árabe, num país chamado Estados Unidos, yes, we can, sim, nós podemos. Porque a partir do momento que nós deixarmos de sonhar que existe uma possibilidade de mudança, sabe o que acontece? A partir do momento que você achar que não muda nada, que tudo vai ser sempre assim, que o escândalo vai predominar, que a violência, que o roubo, que o desrespeito vai ser sempre o mesmo, e que nada, absolutamente adianta, sabe o que aconteceu nesse momento? Meu caro, minha cara, você passou para o outro lado, você está do lado deles. Porque quem não está bem, quem está por baixo, quem quer ter uma vida melhor, quer mudar, cara. Quer mudar. Quem acha que tudo vai ser sempre assim, que não há a menor possibilidade, com muita franqueza, meu amigo, você está do lado de lá. Você é meu adversário. Você é meu adversário. Porque eu quero mudar. E todo aquele que tem a necessidade, todo aquele que luta, todo aquele que tem, busca e precisa, é evidente, tem que sonhar.